Eu peço os irmãos para abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 13, do verso 22 até 29. Eu creio que esse texto é um dos textos que fala mais sobre a eternidade. É um texto que precisamos pensar muito do jeito que ele nos fala, os nossos afazeres diante do Senhor. Nós possamos aprender mais um pouco sobre esse texto. Sei que todo mundo já conhece ele, que fala sobre a porta estreita. Vamos ler do 22 ao 28. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. A palavra que eu queria conversar com os irmãos, a porta estreita do reino de Deus. No verso 22 nós lemos: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando, caminhando para Jerusalém. Nós sabemos que essa caminhada de Jesus foi a última da sua vida, porque daqui ele caminhava para Jerusalém, onde lhe esperava a cruz dolorosa por causa dos nossos pecados. E na caminhada de Jesus nós não vemos nele algo diferente, que ele podia estar mais triste, mas ele continuava pregando, ensinando da mesma forma, como nada ia acontecer quando ele ia chegar em Jerusalém. E Jesus não tinha um lugar fixo onde pregar, uma igreja a cuidar. A Bíblia diz que ele caminhava, ensinava, curava as pessoas. Lá em Mateus 9:35 diz que Jesus andava por todas as cidades, por todas as aldeias, ensinando, pregando nas sinagogas. Esse foi o ministério de Jesus. Um ministério tão lindo que jamais alguém poderia fazer um ministério quanto foi o dele, porque ele não tinha férias, ele não tinha descanso, mas ele pregava. Cada momento ele aproveitava a oportunidade, porque sabia que tinha pessoas sedentes, pessoas que precisavam do seu toque, pessoas que precisavam de uma cura dele. Então, em primeiro lugar, uma especulação apresentada do nosso texto, quando diz: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Sempre há momentos onde pessoas perguntavam a Jesus por algo. E aqui, enquanto Jesus caminhava, aquela multidão atrás dele, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Então, Jesus não lhe dá diretamente uma resposta, mas enquanto Jesus percorria as cidades da Galileia, Pérea, então um homem lhe pergunta: Senhor, são poucos que são salvos? Alguns estudiosos pensam que essa foi uma pergunta normal que uma pessoa podia fazer. Dedamos que essa pessoa, esse homem, foi um gentil. Talvez muito ele tenha ouvido falar do judeu, porque o judeu era um povo escolhido. E a salvação era para os judeus, para que Deus queria salvar os judeus, para que os judeus corressem o mundo inteiro, para evangelizar o mundo. Talvez isso tenha trazido na sua mente, ele como gentios, talvez não tinha oportunidade de ser salvos. Outros acreditam que estava implícita na pergunta a ideia de que os judeus já estavam salvos e de que não havia esperança
para os gentios. Como é um povo escolhido por Deus, certamente Jesus, uma mulher foi atrás de Jesus pedindo socorro pela sua filha. Talvez ele tinha algum conhecimento dos ensinos de Jesus. Então a mulher, quando clamava a Jesus por misericórdia, e Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Era uma mulher gentil também. Mas lá ali nós vemos que a fé era tão grande que ela diz que os cachorrinhos se alimentam das pequenas migalhas que caem na mesa dos seus donos. Então talvez ele trazia isso na sua mente, para ele fazer essa pergunta: será que eu tenho oportunidade? Será que eu tenho chance para ser salvo? Ainda outros pensam que o homem pressupõe na pergunta que todas as pessoas que não seguisse a risco os preceitos do legalismo judaico estava excluído automaticamente da salvação. Então esse foi o primeiro contato que Jesus teve com alguém na sua caminhada, e pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Eu não sei se passou na tua ideia um momento de pensar: quantos seriam salvos? Como seria a volta de Jesus? Quantas pessoas iam com Jesus? Quantas pessoas iam ser os convidados para participar da grande festa no reino dos céus? O homem fez essa pergunta, mas Jesus mais para frente vai nos dar a pergunta bem clara, o que nós, em vez de perguntarmos ou especularmos sobre quem é salvo, se são muitos, são poucos. Vejamos em segundo lugar, verso 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então Jesus diz: esforçai-vos. A salvação é de graça, não é do esforço humano que nós conseguimos salvação, mas Jesus está bem claro: esforçai-vos. Esforçai-vos no sentido de nós nos esvaziarmos das coisas do mundo, que necessita energia de nós mesmos, para que nós pudéssemos entrar naquela porta. Jesus disse que muitos não conseguirão entrar, porque querem trazer consigo tudo o que eles têm, e aí ele não consegue passar pela porta. Em vez de Jesus tratar do assunto de forma teórica, dando guarida à especulação do homem, e alimentando a sua curiosidade, voltou as baterias para ele, dizendo que, em vez de ficar especulando sobre o número dos salvos, ele deveria se esforçar para ser salvo. Aí Jesus volta a pergunta para ele: em vez de você especular o reino de Deus, em vez de especular quantos são salvos, ele pergunta que nós, você e eu, precisamos nós perguntar: será que eu estou salvo? Em vez de especular quem é salvo, mas Jesus volta essa pergunta para ele e fala que precisamos, tanto ele como os judeus. Talvez ele achava que os judeus já eram salvos automaticamente, mas essa resposta é tanto para os judeus, quanto para os gentios, quanto para o nosso tempo. Perguntar, no meio da luta que vivemos, no meio do mundo que vivemos: será que eu estou salvo diante da palavra do Senhor? Porque a salvação é totalmente de graça, não é um esforço nosso, mas a palavra nos ensina, Jesus nos ensina, que ela é totalmente de graça, mas a pergunta pertinente, portanto, não é quantos serão salvos, mas se eu estou salvo. Que Deus nos ajude, que nós possamos nos preocupar com nós mesmos, preocupar com os outros sim, né? Especular, será que o fulano está salvo? Enquanto nós perguntamos a nós mesmos: será que eu estou salvo? E em terceiro lugar, vejamos o verso 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Uma justificativa infundada. A proximidade geográfica com Jesus, com a igreja e com os irmãos, a comunhão que nós podemos ter na igreja, a Bíblia diz que não nos garante o nosso futuro.
se nós não entrarmos pela porta estreita, se nós não deixarmos aquilo que muitas vezes nós gostamos mais do que as coisas de Deus, então nós não conseguiríamos entrar por essa porta. Isso nós não traz a segurança. Aqueles que estiveram na igreja, ouviram o Evangelho e tiveram comunhão com os salvos, poderão se perder eternamente e não entrar pela porta estreita enquanto é tempo. Então, não nos dá garantia de viver dentro da igreja enquanto nós não deixamos todas as nossas coisas. Porque Jesus diz, quem quer me seguir, nega-se a si mesmo. Negar a si mesmo exige esforço nosso. Nós precisamos sim nos esforçar, isso é a palavra do Senhor, que nós precisamos nos esforçar para que nós possamos entrar pela porta estreita. E em quinto lugar, uma rejeição proclamada. Eu acho essa palavra muito forte. Sabe, quando uma pessoa vive a vida inteira dentro da igreja, de repente ela não sabe que está proclamado a rejeição, como aconteceu como Jesus fala nesse texto. A palavra é muito séria. Então devemos pegar essa palavra com muita seriedade. Quando Jesus nos fala sobre entrar pela porta estreita. Lemos o verso 27 e o 28. Mas vós dirás, não sei, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados de fora. Aqueles assemelhantes, Jesus nos fala a semelhança do reino de Deus. Eu queria que nós lêssemos para entender quando Jesus fala qual é a semelhança do reino de Deus. E nós podemos aprender. Vamos ler lá em Mateus 25. Interessante que Jesus faz duas afirmativas sobre o reino de Deus. E eu acho lindo quando as palavras de Jesus, mesmo ditas em espaço distante, elas se complementam um ao outro. Mateus 25, para nós, eu sei que todo mundo conhece essa. Jesus fala através de uma parábola o que significa o reino dos céus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram-se com o noivo, encontraram-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Queridos, aqui dormir não é pecado, mas precisamos dormir preparados, conforme diz o texto. Mas à meia-noite ouvia-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, preparando as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes ao que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Responde comigo, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. E aí a instrução de Jesus, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que representa essas 10 virgens? As prudentes, elas tinham o azeite sobrando. O azeite aqui representa a nossa vida com Deus, nossa vida de oração, nossa vida de comunhão com a igreja, viver preparado. Por isso Jesus diz que compara essas 10 virgens com o reino dos céus. Elas estavam preparadas, mas as nécias,
elas não levaram azeite, não tiveram aquela comunhão com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de oração. Jesus disse que elas preferiam uma vida de iniquidades, apenas tiveram aquele azeite até que a lâmpada o apagasse. Então o reino dos céus é dessa semelhança, disse Jesus. Nós precisamos todos os dias reabastecer a nossa lâmpada. O que é esse reabastecer? É através da palavra de Deus, através da comunhão com Deus, através da oração, da intimidade, comunhão com a igreja. Precisamos sim, todo dia estar debaixo da fonte que é Jesus Cristo e sermos cheios dessa fonte que representa o Espírito Santo. Não podemos viver sem essa certeza, porque nós não sabemos quando o Senhor voltará. Nem essas 10 virgens não sabiam, elas adormeceram. Mas, no entanto, quando ouviram o barulho, aí ouviram a voz, o noivo está chegando. E elas rapidamente levantaram, encheram as suas lâmpadas, e as nécias queriam comprar lâmpada. É a mesma coisa, você leva uma vida em santidade, uma vida de comunhão, e na hora quando o Senhor vier, alguém vai em você pedir, me dá um pouco da tua santidade, da comunhão que você teve com Deus, para que eu possa entrar nessa porta. É individual, a salvação é individual. Por isso nós precisamos cada dia estar com a nossa lamparina abastecido com a oração, com a comunhão com a igreja, e ter uma vida de obediência a Deus todos os dias, porque Jesus está pronto a nos encher cada momento. Então essa é a semelhança que Jesus fala do reino de Deus. Precisamos estar preparados. Como eu disse, dormir não é pecado, mas precisamos dormir preparado. Não sabemos a hora que o noivo vai voltar. E ali o texto diz, haverá choro e ranger de dente. Ao mesmo tempo, essas pessoas que ficarão para o lado de fora do reino da glória, verão os salvos desfrutando das bem-aventuranças nos céus. Sabe, por isso eu falo, esse texto é muito, sabe, ele impacta o nosso coração, ele toca o nosso coração, porque há um momento, Jesus disse, a porta é estreita, mas ela não ficará sempre aberta. Por isso devemos aproveitar a oportunidade, disse Jesus. A oportunidade é hoje. Não podemos radiar essa oportunidade para amanhã, porque não sabemos se amanhã essa porta ainda está aberta. Enquanto Jesus caminhava, chegando na cidade de Jericó, e ali nós encontramos um homem que aproveitou essa oportunidade que Jesus aqui fala. Aproveita a oportunidade enquanto a porta não se fecha. E quando Jesus chega em Jericó, ao sair da cidade, todos nós conhecemos a história do Bartimeu, um pobre mendigo cego sentado ali na beira da estrada todos os dias. E quando nós pensamos no mendigo, nós já sabemos qual traje eles usam. Ele tinha uma capa velha ali sentado todos os dias naquela cidade poeirenta. Mas de repente ele, sentado ali, ele ouve um barulho e ele pergunta o que significa esse barulho. Ele se tropeça na estrada e alguém disse para ele, é Jesus que está passando. E ele certamente já ouviu falar de Jesus, e quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando por aquela cidade, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quanto mais ele escutava o barulho, o tropé das pessoas, mais ele gritava, a ponto que as pessoas tentaram emudecer a sua voz, mas ele continuava clamando a Jesus, porque ele não queria perder essa oportunidade. Mas de repente houve um silêncio. Ele certamente pensou, será que eu perdi essa oportunidade? Aí Jesus, quando chegou bem em frente dele, o texto não nos fala a distância que ele estava, da estrada até onde ele estava, certamente uns 5, 6 metros, porque Jesus parou e olhou para ele. Aí Jesus disse, chamai-o. Aí alguém foi falar com ele, tem bom ânimo, Bartimeu, Jesus está te chamando. Aí ele, de um salto, o texto diz, ele se levantou de um salto, largou a sua capa velha e foi ter com Jesus. É isso que nós devemos fazer. Largar a nossa capa velha
e entrar pela porta estreita. Ele não quis perder essa oportunidade. E Jesus está nos ensinando, não perca essa oportunidade. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas ela nem sempre ficará aberta. Um dia ela se fechará e acabará a oportunidade de poder entrar pela porta estreita. Então eu acho muito uma palavra que mexe o nosso coração, uma palavra que nós devemos trazer à nossa memória, como está sendo a nossa vida com Deus, como é o nosso caminhar com Deus. Será que cada dia nós aproveitamos essa oportunidade de Bartimeu? E Bartimeu, quando chega a Jesus, Jesus o curou. E glórias a Deus, que ele deixou tudo para trás. Quem sabe ele tinha algumas moedas naquele paletó velho, ele não queria nem saber, ele queria estar com Jesus. Então esse tem que ser o nosso anseio, de todo dia abastecer as nossas lâmpadas, estar debaixo da fonte de Jesus, a fonte que representa o Espírito Santo, porque só Ele capacita nós a enfrentar, a lutar pela nossa salvação. Nós devemos sim lutar. A salvação é de graça, mas ela exige luta para nós. Muitas vezes nós não conseguimos vencer algumas lutas porque nós não entregamos tudo nas mãos dele. Mas aqui Jesus está bem claro que nós precisamos nos esforçar para que nós possamos estar sempre cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. E quando Jesus fala que a porta pode se fechar, ainda a porta, um dia acabará o prazo da graça para cada um de nós. Eu acho interessante que é uma palavra muito forte, então o trono da graça será removido. O trono da graça será removido. Quando aqui está a graça de Deus, e quando a porta se fechar como aquelas 5 moças virgens ali, mais nécias, não se prepararam para aquele dia, então para elas, aquele trono de graça foi tirado. E aí é tirado o trono da graça estabelecido, o trono do juízo. A palavra de Deus diz que é terrível coisa cair nas mãos do Deus vivos. Então não haverá mais o trono da graça. Quando a porta se fechar, haverá somente o trono do juízo. Que Deus nos possa cada dia nos ajudar para nos prepararmos a cada dia para que nós não chegamos um dia que a porta está fechada, mas que nós possamos estar preparados como aquelas moças que estavam preparadas, quando mesmo que o noivo atrasou, meia-noite chega o noivo, mas elas estavam preparadas. Eu queria ler mais um texto com os irmãos que está lá em Mateus. Por isso eu falo que é muito lindo quando a própria palavra de Jesus se completa uma com a outra. Mateus capítulo 7, que fala sobre o Sermão do Monte. E Jesus nos dá a advertência. Jesus nos dá a advertência, assim como ele falou que o reino dos céus se compara àquelas 10 virgens aqui no final do Sermão do Monte. Jesus, num sermão só, ele fala 23 palavras aqui de ensino. Temos 23 mensagens de Jesus numa só pregação, que é o Sermão do Monte. São 3 capítulos. E no final do Sermão do Monte, ele também novamente fala sobre as 2 estradas. As 2 estradas. Ele diz, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Talvez aquele homem tivesse ouvido essa palavra de Jesus, jamais ele iria fazer essa pergunta. Senhor, são muitos que são salvos? Jesus está bem claro aqui. Todos aqueles que não entrar pela porta, não entrará no reino dos céus. Ele diz que o caminho é apertado. A porta é estreita, mas é ampla para qualquer pecador poder entrar, desde que larga a sua capa, como Bartimeu o fez. E foi a Jesus com a sua capa largada para trás. Ele queria apenas experimentar algo novo de Jesus.
E Jesus também nos alerta, né, no final da sua pregação sobre os falsos profetas. Querido, se nós precisamos cada dia nos apegar muito bem na palavra de Deus, porque surgem tantos falsos profetas hoje em dia que eles estão deixando de pregar o amor de Deus, eles estão deixando de pregar o arrependimento nosso, eles estão deixando de pregar a salvação que temos em Cristo Jesus. Há tantos falsos profetas, desde o Antigo Testamento, quando nós folhamos o Antigo Testamento inteiro, quantas vezes Deus foi contra os falsos profetas, enquanto o rebanho, as ovelhas padeciam, porque não lhes ensinava a palavra certa, e Jesus nos adverte sobre os falsos profetas, e também fala sobre os dois fundamentos. Esse texto aqui dos dois fundamentos se completa com as 10 virgens que Jesus disse que o reino dos céus é comparado a eles. Então ele diz nos dois fundamentos, todo aquele que ouvir a palavra de Deus e as pratica, eles são comparados a um homem que construía a sua casa sobre a rocha. E a palavra diz, viera a chuva e os ventos bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela resistiu. Ela resistiu porque quem estava construindo a sua casa sobre a rocha sempre estava com a lâmpada cheia de azeite, e nunca a lâmpada ia se apagar. Mas ele diz também, aqueles que apenas ouvem a palavra de Deus, é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre areia, e vieram as chuvas, os ventos bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Então, se pegamos essa última palavra aqui, com as 10 moças nécias que estavam ali batendo na porta, então grande foi a ruína, tanto aqueles da qual a casa desabou, quanto aquelas 5, também a casa desabou, quando Jesus disse, a porta fechou, eu não vos conheço. Sabe, muitas vezes nós pensamos que a pessoa prega o evangelho, mas de repente ouvir a palavra de Jesus, eu não vos conheço. E isso vai acontecer muito, porque parece hoje em dia há tantas pessoas tão famosas em pregar o evangelho, mas infelizmente eles hoje estão pregando mais a prosperidade, o dinheiro tomou conta de tudo. E o rebanho fica aí sem ouvir a verdadeira palavra de Deus, fica sem aprender da palavra de Deus. Então, que Deus nos ajude, para que nós possamos cada dia buscar em Deus ajuda, porque nós precisamos de ajuda, de misericórdia de Deus, que o Espírito Santo nos capacita cada dia para manter as nossas lâmpadas cheias do azeite, para que a nossa tocha, a nossa lâmpada nunca venha a se apagar, mesmo que vieram as chuvas, mesmo que vieram os ventos, as tempestades sobre a nossa vida, mas quando há azeite na lâmpada, ela jamais vai se apagar. Que o Espírito Santo nos leve a essa vida, que nós possamos ansiar cada vez mais, no final do Sermão do Monte ainda, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, e todos se maravilharam da palavra de Jesus, que é o Sermão do Monte. Aí eu pergunto para mim, será que a palavra de Deus ainda hoje tem me maravilhado? Eu tenho prazer na palavra de Deus? Eu tenho alegria em ler a palavra de Deus? Ela tem sido a lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. Que Deus acende em nós cada dia esse desejo, essa alegria, esse prazer pela sua palavra, que assim nós possamos prosseguir. Eu louvo a Deus, aqui está a igreja que tem pagado o seu preço, tem passado pela porta estreita, e assim nós vamos continuar a caminhar por essa estrada, mesmo sendo estreita, mas temos a promessa sobre nós, quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias. Amém, igreja? Que Deus nos ajude. Então eu vou pedir para o presbítero Eduardo vir orar e dar a bênção, e Deus assim continua nos fortalecendo a cada dia mais e mais. Amém, queridos?